Tem algumas coisas que caracterizam hoje o que seja ser crente. Se você é crente, você vai a um lugar de culto uma vez por semana. E não fica pulando de lugar em lugar, você vai no mesmo. Para você ser fiel a Deus num lugar só. Senão Deus se pede de você, não sabe onde você está. Dá problema. E a maneira como você marca para Deus a sua presença é com dinheiro. Deus reconhece não a sua alma, nem a sua mente, nem o seu coração. Se você entrar no seu quarto, ele já se pede de você. Se você deixar o cabelo crescer, ele já não te reconhece. Até Deus precisa de uma senha para te encontrar, e a senha é a senha de Judas, é dinheiro. É dinheiro. Um beijo falso e dinheiro. E essa permanência. E essa permanência. O dinheiro é no gasofilácio do único lugar que você frequenta. Porque se você der no lugar errado ou para pessoas erradas ou ajudar o pobre, Deus não fica sabendo de nada e fica zangado com você. Oi, gente. Você acabou de ouvir essa fala minha com o Braulio no Papo de Graça há alguns anos e tudo continua exatamente igual. Eu penso do mesmo modo e vejo as pessoas reagindo da mesma forma e vejo líderes e pastores e sacerdotes fazendo as mesmas cobranças, ensinando as mesmas coisas acerca de Deus. Desse Deus que, se a gente mudar um pouquinho, se a gente se alterar em alguma coisa externa, boba, tola, ridícula, patética, para ele faz uma diferença enorme, porque de fato ninguém está falando de Deus, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com os humores, as doenças, as idiosincrasias, as manias, os caprichos mais mesquinhos de seres humanos que falam em nome de um Deus que não é verdade, não é verdadeiro, não é o Senhor, não é o ressuscitado de entre os mortos, não é aquele que está aqui dentro de mim, que me enche, que me mantém vivo, que me tirou da morte, me dá razão para viver há tantos anos e já me deu a alegria e a vida eterna que me habitam, e eu estou tomado por essa graça transcendente e que é imanente no meu cotidiano e que me dá força para resistir, para viver, para ir adiante, para perseverar, para não temer, para seguir em paz. É isso que você precisa, é isso que o Evangelho oferece, é isso que Jesus dispõe e propõe todo dia, como caminho, verdade, vida, aconchego, acolhimento, abraço aos cansados e sobrecarregados, alívio. E ele não esmaga, ele não chega quebrando a cana quebrada, não apaga a lamparinazinha que fumega, que só tem um paviozinho de nada, que só tem uma pequena chama, ele vai, acende, bota a gente para cima, porque ele é amor, ele é graça, ele ama você, ele quer você bem. Você me entendeu? Ele quer você bem. Ele não precisa de nada teu, de um tostão teu. Ele só diz todo dia: filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. É o que ele quer, é o meu coração, é o seu coração. O resto, inventaram esse negócio. Você acha que Deus está precisando de dinheiro? Acha que Deus está precisando do quê? A não ser que você viva como uma criação dele, da maneira mais maravilhosa possível, cheia de amor, cheia dele, porque ele é amor. Quem ama está cheio de Deus. E quanto mais você pratique o amor, mais cheio de Deus você fica. Do contrário, você é apenas um religioso vazio, uma casca oca andando por aí, sem fazer sentido nem para você, nem para ninguém, nem para a existência, nem para coisa alguma. É um infeliz, pobre, cego, nu, e fica se jactando sobre os outros, contra os outros, se achando melhor do que todo mundo, e é tudo mentira, tudo auto-engano. Chega disso, vamos viver na verdade, viver de verdade o Evangelho de Jesus.
a gente vê quando isso é verdade pelo que faz na gente e pela prática da nossa vida, fazendo bem a tantas outras pessoas. Por favor, é tão simples. Pegue e leia Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo menos esses 4 textos no Novo Testamento. Leia os evangelhos. Tire as suas conclusões. Não precisa crer em mim. Tire as suas conclusões. Aí você verá onde é que você tem ouvido verdades que são semelhantes ao que Jesus ensinou, porque realizam o bem que Jesus prometeu. Que Deus te abençoe e te dê um dia muito cheio de graça e de verdade e de amor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar uma coisa com você, assim, de coração para coração, sem titubeios ou de tergiversações ou distrações ou qualquer coisa, só preste atenção. Por favor. Há tanta divisão, o mundo está tão estilhaçado, pulverizado, política e ideologicamente, religiosamente, econômica e financeiramente, militarmente, com todas as posturas de ódio que crescem e de antagonismos e de arbitrariedade de gente poderosa que diz, não, eu tenho poder, logo eu faço. E se você perguntar a algumas dessas pessoas, por que você fez isso? Por que você pratica essa guerra? A pessoa vai dizer, porque eu posso, eu tenho poder, eu faço o que eu quiser. Aí a gente fica tomando esses lados. Você já percebeu o quão apaixonado e comprometida você eventualmente está com esses milhões de fragmentos horrorosos que só produzem divisão? Enquanto isso, o que é trágico é que você se diz cristão, mas o evangelho simples de Jesus, Jesus sozinho, Jesus sem Abraão, Isaac, Jacó, sem Moisés, sem Josué, Caleb, os juízes, sem Samuel, sem Davi, sem Salomão, sem os profetas do Velho Testamento, os maiores e os menores, não serve para você. Jesus, que é o único ponto genuíno de contato entre os cristãos, foi deixado de lado, está marginalizado, escanteado. Aí eu venho aqui e falo de Jesus na intenção e com a oração de dizer, pelo amor de Deus, Senhor, permite que esses que confessam o teu nome entendam que nós temos um ponto único e exclusivo de convergência. Que no mais existem e podem existir e certamente existirão inúmeras diferenças ou até divergências, mas que elas não são importantes quando comparadas com o nosso chamado para uma missão de graça, de amor, de prática de perdão, de reconciliação, de um olhar segundo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João nos descrevem como sendo o olhar de Jesus, o pensamento de Jesus, as atitudes de Jesus, as impressões de Jesus manifestas acerca da vida e do significado de tudo e de todas as coisas. Ajuda-nos a convergirmos para esse ponto absolutamente essencial que pode ser a única realidade transformadora em favor da pacificação da gente, de você comigo. E eu te garanto, em nome de Jesus, eu não tenho nada contra você. Às vezes, e há muitas pessoas em relação às quais eu fico muito triste, de ver que elas têm a oportunidade de praticarem o Evangelho
e tem um alcance que poderia fazer com que o evangelho chegasse no coração das pessoas. Para quê? Para produzir catequese, doutrinação? Não. Para gerar paz, para salvar essa sociedade, como eu disse já 3 vezes, estilhaçada. É para isso que a gente está aqui, para ser uma boa nova de reconciliação e de misericórdia, de acolhimento. Por favor, não torça contra. Não persiga Jesus. Não persiga o Evangelho. Não persiga a pureza, a simplicidade. Não se insurja contra a convocação à bondade reconciliadora. Aceite. Seja discípulo de Jesus. Siga-o. Vamos parar com essa brincadeira de transformar Jesus em templo, em casinha, em gasofilácio, em dízimo, em autoridade pastoral. Siga Jesus. Ele é o Senhor ou não é o Senhor? Quem é o Senhor na sua vida? É Jesus ou são esses donos, esses amestradores de alma que falsificam o evangelho e perturbam, enganam e dissimulam a sua mente ou a mente de milhões de outros? Pelo amor de Deus, que o Espírito Santo nos dê a chance de enxergar, que é para a gente não ficar andando como loucos, cegos sendo guiados por outros cegos para o valão da história e às vezes até da eternidade. Dê ouvidos a essa palavra, ela é de verdade.